conferir essa matéria. Silenciosa, perigosa e sem cura. Assim é a hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta. Está relacionada com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para conseguir circular por todo o corpo. A pressão alta ela é diagnosticada quando a gente afere os níveis pressóricos do paciente e a pressão sistólica está acima de 120 e a pressão diastólica está acima de 80. A gente diz que esse paciente ele já está com a pressão arterial alterada, seria uma pré-hipertensão. E quando essa pressão ela atinge níveis sistólicos de 140 ou níveis diastólicos de 90, a gente considera esse paciente já com pressão alta, com hipertensão arterial. Então seria no popular conhecido como uma pressão de 14/9. A partir desse valor, a gente já considera o paciente como hipertenso. A doença é democrática. Acomete crianças, adultos e idosos, homens e mulheres de todas as classes sociais e condições financeiras. Essa característica silenciosa da doença, em 90% dos casos, desafia os médicos e pacientes. Os sintomas aparecem em fases muito avançadas ou quando a pressão arterial aumenta de forma exagerada. Algumas pessoas podem apresentar sintomas como dores de cabeça, no peito, tonturas, são um sinal de alerta. Cerca de 90% dos casos estão relacionados com os hábitos de vida. O paciente hipertenso ele costuma ter vários fatores de risco para a hipertensão. Alguns são fatores de risco que a gente não consegue modificar, como por exemplo a idade do paciente, o histórico familiar, a etnia, mas outros fatores de risco eles são modificáveis, nós conseguimos mudar, geralmente fazendo com que o paciente adote estilo de vida mais saudável. E aí a gente pode destacar aqui o sedentarismo, o sobrepeso, alguma alimentação inadequada, uma falta de gerenciamento do estresse que acomete nossa vida cotidiana. Então, geralmente ela é multifatorial. Segundo relatórios da Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 3 pessoas no mundo tem pressão alta. Ela é a doença crônica mais comum entre os brasileiros. Estima-se que 38 milhões têm a doença. Cerca de 32% são adultos. Inclusive, este repórter faz parte das estatísticas. Agora a situação fica mais crítica entre os idosos. Em torno de 60% têm hipertensão. Em 10 anos, quase 300 mil pessoas perderam a vida para a doença, que tem tratamento. Em 2011, foram 23.233 mortes por hipertensão. Em 2021, esse número subiu para 39.964, o que representa um aumento de 72%. A hipertensão arterial ela é uma doença crônica, classificada como não transmissível, que acomete aí cerca de 30% dos brasileiros. Esse é até um número que a gente acredita que seja bem maior, porque muitas pessoas são hipertensas e nem sabem que tem a doença. E ela é um dos principais fatores de risco para complicações cardiovasculares. E essas complicações vão levar a desfechos desfavoráveis, como, por exemplo, os acidentes cerebrovasculares, que a gente conhece como AVC, infarto agudo do miocárdio, né, que levam a uma taxa de mortalidade muito alta, tanto no Brasil como no restante do mundo também. O médico Adriano Alencar, durante consultas nos postos de saúde, revela que diariamente atende em média 20 pessoas com pressão alta. Neste dia 26 de abril, que é instituído o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, recomenda aferir a pressão com frequência e mudar alguns hábitos de vida. A gente costuma recomendar que todo paciente, todo homem, toda mulher, a partir dos seus 18 anos, que vá em uma unidade de saúde para medir sua pressão. Tá? E a partir daí a gente elabora um plano para aquele paciente, de acordo com o seu fator de risco, para ver com que frequência ele deveria ficar aferindo essa pressão. E lembrar também que criança também tem pressão alta. Toda vez que você vai na unidade de saúde, vai fazer uma consulta, vai fazer um exame, peça para medir a sua pressão arterial. Você pode ser hipertenso e não sabe.